Bem-vindos, meus amigos, a mais essa videoaula, onde nós vamos aprender sobre referências e citações dentro do HTML. São tags que a gente pode utilizar, tá bom? Então, o que eu separei aqui para falar para nós? Então, nós vamos conhecer agora as tags de citação e referência. Elementos de citação são tags que usamos principalmente sobre textos. A importância de usar tags para indicar fala ou abreviações de texto. Então, são coisas. Então, por exemplo, assim, nós temos tags de abreviação. Sabe quando a gente usa HTML, CSS e por aí vai? Tags de endereço, tags de citação, por exemplo, os de obra literária. Citação curta, uma coisa é citação e outra coisa é citação curta, tá? E depois de referência e depois direção de texto, tá bom? Então são coisas que a gente nós vamos ver dentro da videoaula de hoje. Então meu nome é Graziane Zanfolin, eu sou professor da ETEC, professor Milton Gazzetti, e eu te convido para mais essa videoaula. Se você ficar com dúvida, deixa aqui nos comentários, mas curte, compartilha e tem mais uma que agora eu não lembro. Vixe, Maria. Curte, compartilha e cita. Não é isso não, mas vamos lá. Então vamos para cá. Primeira coisa que eu vou ter, eu estou aqui já no meu Visual Studio Code, tá? E esse Visual Studio Code está aqui. Eu vou clicar aqui em novo arquivo e eu vou colocar assim citação e referência. .html, certo? Vou começar aqui com o meu snippet de HTML5. Vamos alterar aqui para o que é preciso. Citação e referência. Então tá lá. Fiz as alterações que são necessárias. Ctrl B para tirar aquele cara lá do lado. Ctrl J para abrir. E eu vou aqui abrir o meu navegador com o nosso nome que é Cita Tab para ele já abrir. Então ele vai abrir aqui do lado. Olha lá a importância, tá vendo? Olha esse cara aqui, ó. Ele não está entendendo o que significa essas coisas aqui, tá bom? Esse tipo de erro aqui é muito ruim, tá? Quando a gente tem. O que ele tá falando? Ah, tá faltando fechar aqui, ó. Pronto, fechei aqui. Vamos dar um F5 aqui, tá vendo? Quando eu corrijo essa tabela aqui, ó, ele já corrigiu aqui também. Isso é um exemplo prático. Tá vendo como a gente tem que fazer as coisas que são certinho? Aqui, quando eu clico aqui Ctrl J, vai tirar aquela tela dali que não me interessa mais. Tá bom? Então, vamos lá. Eu preciso desse cara aqui. Ele não soube traduzir aqui, tá? Aqui é tabela de referência e citação, tá bom? Se a gente observar aqui, eu tiro esse cara daqui, mostrar o original, tá vendo? Ó? Referência e citação. É o correto aqui para nós, tá bom? Então, vamos traduzir de novo, para facilitar. Então, aqui está um exemplo de referência, tá bom? Então, ele traz aqui o exemplo. Se a gente abrir esse exemplo aqui, ó como que ele vai fazer, ó. Tá vendo? Aqui é um exemplo de referência. Blowquote, tá? Cite. Então, ele tá citando uma página diferente. Então, aqui, o que a gente faz? Se a gente colocar o mouse em cima, em tese ele tinha que estar funcionando aqui, ó, tá? Para justamente funcionar. Talvez ele esteja bloqueando, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer a mesma coisa, tá vendo? Então eu vou lá no meu Visual Studio, dentro do body, que é o corpo, e eu vou colocar aqui um parágrafo. Exemplo de referência. Perfeito. Aí aqui eu vou usar um block quote, tá lá. Ele está trazendo para nós, e aqui eu vou fazer um barra. Perfeito. Ctrl Shift F para formatar para nós. Então, isso aqui, e vamos atualizar esse cara aqui, F5, tá vendo? Então, exemplo de citação direta ou indireta, tá vendo? Então, ele tá lá. Então, o que a gente vai ter aqui, pessoal? Aqui eu vou colocar, se eu colocar um cite exemplo.com.br. Então, eu tô dizendo da onde que vem aquela citação, tá vendo? Ele vai trazer para nós algumas referências, tá bom? Então, eu estou trazendo aqui essa referência que ela vem de maneira externa. Então, visualmente, pessoal, o que ele vai fazer? Ele faz um recuo aqui para a esquerda
Em alguns casos ele coloca itálico, depende do navegador, tá? E pode ser que ele coloque uma linha aqui também, tal. Mas depende de navegador para navegador. Então, assim, nossa referência e citação é isso que ele faz para nós, tá bom? Então, não vai ter muito segredo sobre isso, ó. Tá vendo que ele colocou aqui, ó, um adentramento? Então, é isso, tá bom? Vou colocar aqui um HR. Só para a gente poder separar, F5 aqui, tá vendo? Ele separou para nós. Lembrando que essa linha cinza não é do Blow Coat, tá? Não é da referência, é desse HR aqui, tá bom? Vamos ver ali qual que é o próximo tag que a gente vai ver. Tá aqui, esse cara aqui pode sair daqui também, tá bom? Vamos lá. Então, de referência, tá aqui feito, tá vendo? Então, isso aqui é um texto, beleza. Coloquei um bloco qualquer. Depois, citação curta, que é esse que aqui, tá vendo? Então, eu posso copiar e colar. Por que copiar e colar? Porque facilita a vida, tá bom? Então, vamos lá. Então, salvou. Então, eu estou colocando, só para a gente entender, então eu estou colocando WWF, é o objetivo para construir o futuro de pessoas, tá? Em harmonia com a natureza. Então, vamos lá, F5, tá lá. O objetivo tá vendo? Eu não coloquei essas aspas. Quem colocou essas aspas aqui foi o próprio navegador, tá vendo? Então, é importante que você saiba isso. Deixa eu ver o que a nossa referência vai falar. Os navegadores normalmente inserem aspas ao redor da citação, tá bom? Foi o que ele fez. E é isso, pessoal. Então, assim, é assim, a hora que você tiver que fazer citação, você vai fazer desse jeito. Ah, mas qual que é a prática? Bom, a prática depende, pessoal, tá? A prática pode variar aqui, tá? Ah, mas ninguém usa. Não é porque ninguém usa que você não vai fazer. A referência tá lá, tá bom? Tá certo? Depois a gente tem o que aqui? As nossas semânticas. Ah, beleza. A abreviação. Então, HTML abreviação a tag ABBR serve para abreviações. A tag HTML define uma abreviação de um acrônimo como HTML, CSS, senhor, doutor. A ZAP eu não sei nem o que é, nem ATM também. Tá? Mas vamos lá, vamos ver como que isso funciona, tá bom? Eu posso copiar essa linha de novo. Vamos aqui. Eu vou colocar uma linha aqui de separação. Beleza. Eu já vou deixar esse cara aqui também. Ele trouxe até um... não era para ter trago essa citação aqui não, mas já que ele trouxe, vou deixar. F5. Tá vendo? Ó? Então, The Who was founded em 1948. Tá vendo? Ó? Se eu coloco o mouse em cima, ele colocar World Health Organization. Tá? Quer ver um outro exemplo que a gente tem aqui também? Complete com a BBR sobre a tag, sobre a palavra HTML e CSS. Dá um Enter, ele vai trazer lá para nós. Tá lá. Eu vou aceitar. Ctrl Shift F para formatar o texto. Então, ele trouxe lá, aqui ó, parágrafo. As linguagens, tá vendo? Ó? E eu vou abreviar. Hypertext Markup Language, HTML e ABR Title, Cascading Style Sheet, CSS, são fundamentais para o desenvolvimento web. Perfeito esse exemplo que ele trouxe para nós, F5. Mas quando a gente vai lá para o navegador, que está aqui em cima, quando eu passo o mouse em cima, ele vai trazer para nós o que significa. Tá vendo? Então, assim, como eu estou falando de HTML, eu estou falando de textos. Por isso que a gente está aprendendo essas tags todas, tá? Aí ele vai trazer aqui, ó, já vou aproveitar e trazer a citação. O livro do conhecimento, tá vendo? Ó, é uma obra de referência, tá? Então ele está citando, ó como que ele faz. Ele coloca um negrito. Pessoal, isso aqui são tags semânticas, tá? Que isso é importante para nós, tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ele trouxe a abreviação para nós. Aí a gente tem a tag de address, escrito por John Doe, tá? Daí ele pulou uma linha, visite nós, pulou linha, exemplo.com, tá. Então aqui, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir um exemplo para nossa própria inteligência. Salvou? Ctrl I para abrir. Preciso de um exemplo para
a tag address. Tá faltando um B aqui. Dá um Enter. Vamos ver o que ele vai trazer para nós. Ah, ó, tá vendo? Accept. Então, assim, ó, address, escrito por Graziane Zanfolin, a inteligência artificial sabe quem eu sou já, ó. Visite em tal, mail to, Graziane, deixa só assim, @exemplo.com, tá vendo? O e-mail, localização, rua, exemplo e address. Salvou. Pessoal, a hora que você estiver fazendo o seu, você vai fazer isso aqui, ó, com os seus endereços, tá? Salvou, F5, tá lá. Então, escrito por Graziane Zanfolin, visite mail, tal, ou mail to, e localização, tá lá, pessoal. Então, esse é um exemplo de endereço, tá? Beleza. Olha como a inteligência artificial, pessoal, qualquer dia eu posso falar para nós sobre a inteligência artificial no processo de construção. Se você parar para pensar, a inteligência artificial está assim, democratizando a programação. Só que o que vai fazer? Ele vai tirar programadores do mercado de trabalho. Então você tem que saber usar ela, sim, mas você tem que saber o que significa cada uma dessas coisas. Tá? Se você não conseguir, não entender como que essas coisas funcionam, você vai ter problemas seríssimos, tá? E outra coisa, você vai mandar a gente embora, mas vai contratar outras pessoas, tá bom? Porque isso que o que é automático, o que é automático não porque não existe automático, mas o que é fácil de ser feito, a ferramenta vai fazer para você. E aí o que faz? Os menos capacitados vão sair do mercado de trabalho. Mas vamos ver o que a ferramenta vai trazer mais para nós. A citação que a gente já fez, tá? E o BDO, que era para substituição bidirecional. Vamos lá. Deixa eu só pensar. Vamos trazer para cá. Então eu vou mudar de linha. Certo? Ctrl I. Preciso de 2 exemplos de textos bidirecionais BDO. Vamos ver o que ele vai trazer para nós? Ó, esse é um texto em ordem normal e este é um texto em ordem reversa. Bacana. Vamos aceitar. Tá lá, salvou, F5, tá vendo? Então, ó, este é um texto em ordem normal e esse é um texto em ordem reversa. Então ele pega o seu texto e inverte. Então são duas tags, uma tag com atributos diferentes, tá bom? Então, que é importante. Então, aqui, pessoal, nós vimos algumas informações. Então, só para a gente saber, e não vamos esquecer dessa vez, eu quero esse cara aqui. Então, eu tenho formatação de texto. Deixa eu ver se eu consigo... não vou conseguir diminuir, não. Tá? E eu tenho outros... vou salvar e copiar e colar aqui. E aqui eu tenho aqui de formatação de texto, não é mais... elementos de referência e citação. Opa, citação, tá certo. Então aqui o que nós vimos hoje, pessoal? Deixa eu só trocar aqui a tela de lugar. Mas não vou trocar essa não, vamos trocar esse aqui, ó. Porque daí eu já sei o que a gente viu aqui. E eu vou jogar aqui, esse cara não, esse não, esse não, esse cara aqui. Então nós vimos aqui, pessoal, o de citação, que era o block quote, que é de referência, tá certo? Nós vimos também o address para endereçamentos. Nós vimos também a citação e citação curta. Nós vimos aqui a abreviação, ABBR. E nós vimos também o BDO, que é BDO, que define a direção do texto, tá bom? Pode ser direita e esquerda. Então, tá feito. E esse cara aqui, vamos trazer para o body também, do body, né? Então, vou trazer daqui até aqui. Tá? Então, deixa eu só ver se a gente arrasta para cá um pouquinho, ó, tá bom? Então, tá aqui esses outros elementos, elemento de referência e citação. Então, referência, endereço, cite, tá escrito errado, tá?
cite, daí citação curta, abreviação e direção do texto. Perfeito. Pessoal, então assim, ó, o que você precisa fazer? Você precisa ter em mente justamente essa condição, tá? Novamente digo para vocês que vocês precisam digitar isso aqui e ter digitado que eu vou cobrar isso em sala de aula, tá bom? Então nós temos páginas e nós temos textos, tá bom? Então nós temos fonte, origem, tá? Ou source, e o destino ou target, tá bom? Que o objetivo é esse aqui. Beleza? De mais a mais, desejo para vocês uma boa aula. Não pode esquecer que a grande vantagem, a grande ideia do HTML é você juntar tudo isso aqui e fazer uma coisa só. Por enquanto nós vimos só elementos que não são elementos semânticos, que traz um visual para nós, mas está muito preto e branco, tá bom? Quem sabe na próxima aula a gente já não vai ver um pouquinho de cor, tá ok? Até mais, de mais a mais, boa aula para vocês, 16 minutinhos, curto, fácil e rápido, tá bom? Curte, comenta e compartilha. Agora eu lembrei. Tchau, tchau.